E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Lupão. Dessa vez mais um vídeo sobre palpites das oitavas de final, segundo jogo da Libertadores. Mas antes de tudo, não deixa de se inscrever no canal, comenta aí embaixo quem você acha que vai ser o campeão da Libertadores. E acima de tudo, não esquece o seu like que ajuda muito o canal, beleza? Mas sem enrolação, vamos para os palpites de hoje. Vamos dar uma olhada aqui nos primeiros jogos da competição. O São Lourenço empatou em 1 a 1 com o Atlético Mineiro. O Grêmio venceu 2 a 1 o Fluminense, dois bonitos gols do King Naldo de virada dentro de casa. O Talleres perdeu por 1 a 0 para o River Plate. O Colo-Colo bateu o Júnior Barranquilla por 1 a 0. Nacional do Uruguai e São Paulo fizeram um dos piores jogos da competição e empataram em 0 a 0. O Botafogo e Palmeiras fizeram um dos melhores jogos da competição e o Botafogo venceu por 2 a 1. O Peñarol bateu o The Strongest por 4 a 0 e praticamente selou a classificação para as quartas de final. Enquanto isso, o Flamengo venceu o Bolívar por 2 a 0. Então vamos lá, pessoal. Aqui para o Cartola, vamos fazer nossa votação. Fluminense e Grêmio, um jogo bem interessante. O primeiro jogo o Grêmio bateu por 2 a 1 o Fluminense. Um jogo de virada que o Fluminense acabou fazendo uma boa partida, mas não conseguiu vencer. O Grêmio vem de boa fase recente no Brasileirão, conseguiu ser um dos melhores times nessa fase do retorno. Não conseguiu vencer no último duelo contra o Bahia, mesmo jogando dentro de casa. Porém, a gente sabe que o time do Grêmio foi com o time reserva e mesmo assim acabou provocando diversas dificuldades para o goleiro Marcos Felipe, que fez uma grande atuação e segurou a vitória do Bahia contra o Grêmio. O Fluminense vem de empate diante do Corinthians, um empate em 0 a 0, um jogo morno, o Corinthians teve algumas oportunidades, o Fluminense também. Ambos os times poderiam ter vencido a partida, porém, acabou em 0 a 0. O Fluminense vem desfalcado do Cano, vem desfalcado do Marcelo, não tem o John Kennedy em grande fase, mas tem Arias, tem Cauã Elias que tem feito muitos gols, tem Ganso. É um time que tem muito potencial de força e tem o fator casa como algo muito importante para esse confronto. O Fluminense vem com o Maracanã lotado diante do Grêmio e tem tudo para poder conseguir uma vitória e se classificar, por isso que o meu voto nessa partida vai ser pro Fluminense. Atlético Mineiro e São Lourenço, o primeiro confronto foi 1 a 1 lá na Argentina. O Galo tem um histórico muito positivo contra os argentinos dentro de casa. Mais um confronto contra o argentino. O Galo foi o melhor brasileiro na fase de grupos da competição. É um time que tem um potencial destrutivo muito forte, um time que consegue fazer muitos gols. Obviamente não vai ter o Hulk, seu principal jogador, que segue lesionado, mas vai ter o Daverson. E o homem está inspirado, tem feito boas partidas e tem tudo para poder fazer mais um gol hoje diante do São Lourenço. Lembrando que o Atlético Mineiro é um time muito interessante, um time muito rápido, de muito vigor físico, porém, um ponto negativo para essa partida para o Galo é que vai jogar na Arena MRV. Mas como assim, velho? Tá jogando dentro de casa, como é que isso pode ser negativo? É negativo, pessoal, porque o estádio do Atlético Mineiro tem uma grama muito ruim, os próprios jogadores e o próprio técnico do time reclamam bastante do gramado da Arena MRV, e isso pode ser um ponto positivo para o São Lourenço, que é um time mais aguerrido, um time mais guerreiro, e isso pode fazer com que o futebol fique um pouco mais truncado, o Galo não consiga criar tantas oportunidades, porém o Galo está acostumado a jogar em casa, vai saber conseguir procurar os caminhos certos para o gol. Por isso, nesse sentido, pessoal, vou apostar aqui então no Atlético Mineiro nesse duelo contra o São Lourenço. Júnior Barranquilla e Colo-Colo, mais um jogo interessante. Colo-Colo venceu por 1 a 0 dentro de casa. Porém, o Júnior Barranquilla é um time muito interessante, pessoal. O Júnior Barranquilla fez grandes duelos diante do Botafogo. É um time que se classificou muito bem nessa fase de grupos. É um time muito forte que eu acredito que vai conseguir sim vencer um Colo-Colo. Poderia fazer análises mais profundas aqui, pessoal, mas talvez não seja o jogo mais interessante pra gente comentar hoje no vídeo, né? Então vamos de Júnior Barranquilla, sem enrolação, vence e se classifica. Mais um jogo interessante, pessoal, The Strongest Peñarol. O Peñarol massacrou o The Strongest no primeiro jogo, porém agora é fator casa e também fator altitude que influencia muito nesses confrontos contra os times da Bolívia. Eu acredito que o The Strongest vai se impor dentro de casa, vai tentar fazer pressão pro ataque, vai tentar vencer o jogo contra o Peñarol e diminuir essa diferença de 4 gols que o Peñarol conseguiu no primeiro jogo. E isso vai acabar fazendo com que o The Strongest se exponha muito dentro de campo, vai acabar aparecendo boas oportunidades para o Peñarol, e o Peñarol vai conseguir vencer esse confronto novamente contra o The Strongest, que não é um time muito forte. O fator casa ajudou bastante o The Strongest a conseguir se classificar para as oitavas de final, mas eu acredito que o Peñarol tem tudo para poder vencer esse confronto do The Strongest, justamente por essa fragilidade que o time vai ter que se expor bastante para conseguir reverter esse resultado. River Plate e Talleres. No primeiro jogo eu havia apostado no Talleres, achei que o Talleres fosse conseguir fazer prevalecer o fator casa, mas já havia comentado que para mim o River Plate era o favorito, um dos times com as melhores campanhas na primeira fase da competição, um time que tem muita experiência e também está acostumado a jogar esse torneio. E sem enrolação, pessoal, o River Plate é o favorito. Qualquer resultado diferente de uma classificação do River Plate aqui seria uma zebra histórica e o Talleres estaria fazendo uma das melhores campanhas da sua vida em qualquer competição que ele já participou. Então sem enrolação, vamos de River Plate. Palmeiras e Botafogo, duelo entre dois dos melhores times do futebol brasileiro.
Duelo de dois times que vêm embalados, né? Venceram nos clássicos no final de semana. O Botafogo fez um sonoro 4-1 diante do Flamengo. O Palmeiras conseguiu uma vitória por 2-1 diante do São Paulo, com direito a gol no último minuto. Então são dois times que vêm com bons resultados no final de semana. O Botafogo fez uma partida muito superior ao Palmeiras no primeiro jogo da competição, mas não conseguiu converter essa superioridade em gols, então acabou fazendo apenas uma vitória minúscula de 2-1 de diferença. E isso é um fator que é muito crucial para o Palmeiras. O Palmeiras, ele dentro de casa, é um time muito copeiro, vai ser empurrado pela sua torcida, e eu acredito que o Palmeiras tem tudo para poder conseguir vencer esse jogo. Não sei se por uma diferença maior do que um gol de diferença, e isso influencia provavelmente na classificação de um dos times. Mas eu acredito que o Palmeiras vai sim vencer, já conseguiu mostrar isso diante do Flamengo na Copa do Brasil. Não fez um primeiro jogo muito bom no Rio de Janeiro e perdeu por 2-0. Porém, quando chegou na sua casa, prevaleceu o seu mano de campo, prevaleceu o seu futebol e venceu por 1-0 o Flamengo, que não foi suficiente para poder se classificar na Copa do Brasil, mas que eu acredito que vai ser o suficiente para pelo menos levar esse confronto com o Botafogo para os pênaltis. Falando em penalidades, pessoal, dois times bem interessantes. O Everton tem um histórico de bom pegador de pênalti, o John não tem esse histórico tão positivo. O Botafogo acabou perdendo algumas competições nas penalidades. É um time que nos mata-matas tem tido dificuldade. Desde o ano passado já tinha caído diante do Atlético Paranaense. Esse ano caiu diante do Bahia. É um time que eu acredito que não vai ter tanta força para poder conseguir se classificar no mata-mata. E que por isso eu vou apostar aqui então de Palmeiras, pessoal. São Paulo e Nacional do Uruguai. Mais um jogo interessante. São Paulo fez uma atuação muito ruim diante do Nacional no primeiro confronto, mas o Nacional também não fez um grande jogo. Ou seja, no Morumbi, o São Paulo tem tudo para poder conseguir vencer. Quinta-feira vai ter descansado bastante desse confronto contra o Palmeiras no final de semana. É um time que tem tudo para poder ganhar, poupou alguns jogadores diante do Palmeiras. Tem tudo para poder fazer prevalecer o seu fator casa e por isso eu vou apostar no São Paulo aqui nesse duelo. E mais um duelo então, pessoal, Bolívar e Flamengo. Mais um jogo interessante. O Bolívar havia vencido o Flamengo na primeira fase da Libertadores jogando dentro de casa. É um time que tem tudo para poder repetir esse bom resultado. O Flamengo vem bem desfalcado, né? Vem de uma derrota histórica também diante do Botafogo. E uma desclassificação diante do Bolívar na Libertadores, com certeza para mim, custaria o cargo do técnico Tite. Eu não sei vocês, mas se o Flamengo cair diante do Bolívar, você acha que o Tite tem que ser demitido? Comenta aí embaixo, pessoal. E é isso, pessoal. Eu acredito muito que o Flamengo tem um time muito forte, porém, eu estou esperançoso e acreditando que o Bolívar vai bater o Flamengo. É isso, pessoal. Não tem muita enrolação não, pode até ser um pouquinho de clubismo aqui, mas eu acredito que o Bolívar vai bater o Flamengo. O Flamengo fez um jogo muito fraco diante do Botafogo, vem bem desfalcado, vem sem Pedro, vem sem Gabigol. Porém, o único homem que pode para mim salvar esse Flamengo nesse confronto é o Dela Cruz e com a companhia do Gerson, que são dois jogadores muito interessantes, mas que possivelmente não vão ter tanta perna para poder atuar os 90 minutos diante do Bolívar, ainda mais na altitude de La Paz, que é muito alta e influencia muito numa partida de futebol. Eu vou acreditar no Bolívar vencer nesse jogo, mas eu acredito que o Flamengo vai se classificar. Não acredito que o Bolívar vai conseguir fazer uma diferença de 3 gols diante do rubro-negro carioca, que é um time muito forte. Vou ter aqui no Bolívar então, pessoal, e vamos lá só na Sul-Americana aqui fazer 2 confrontinhos rápidos aqui, só entre os brasileiros. Corinthians e Red Bull Bragantino. Corinthians venceu o primeiro confronto por 2-1, vem mostrando um bom futebol, e o time reserva do Corinthians tem rendido mais do que o time titular, e isso pode ser uma arma bem interessante para o técnico conseguir montar um bom time diante do Bragantino. Eu acredito que o Corinthians vai vencer. O Bragantino veio de uma fase bem ruim, perdeu novamente no final de semana pro Fortaleza, e eu acredito que o Corinthians tem tudo para poder fazer prevalecer o seu mando de campo e vencer o Bragantino dessa vez. Fortaleza, um dos melhores times do Brasileirão, segundo colocado com um jogo a menos, podendo, se vencer, ultrapassar o líder Botafogo. Castelão lotado, Fortaleza tem tudo para poder vencer, e por isso eu não vou enrolar muito não, pessoal. É Fortaleza nas cabeças. Fortaleza 3-0, hein? Cravei o resultado. 3-0 Fortaleza diante do Rosário Central. E aqui o último... vamos lá. Tem aqui também Atlético Paranaense e Belgrano. Lembrando que o Atlético Paranaense venceu o primeiro confronto de virada. E o Atlético Paranaense, como eu comentei no último vídeo, ele está muito focado nas Copas. Ele sabe que é o ano do centenário do Atlético Paranaense, o ano do centenário do Furacão. Ele não vai conseguir ser campeão brasileiro e por isso que ele precisa muito trazer alguma Copa para casa para poder comemorar os 100 anos da melhor forma possível. E a Sul-Americana parece ser o grande foco do Atlético Paranaense, pessoal. É o time que gosta de ser apelidado de Sevilha das Américas e por isso eu acredito que o Atlético Paranaense vai com tudo para cima do Belgrano e vai vencer mais esse confronto e se classificar para as quartas de final da Sul-Americana. Último jogo aqui então, pessoal, Cruzeiro e Boca Juniors. O Cruzeiro perdeu por 1-0 na Bombonera. O Boca Juniors é um time muito interessante também, um grande time argentino, e eu acredito que esse jogo vai terminar em empate.
O Cruzeiro não tem feito boas atuações, quase perdeu diante do Vitória. Conseguiu um empate um pouquinho estranho com aquela bola que bateu na mão, não bateu. O que você acha? Bateu na mão, não bateu? Comenta aí embaixo. Mas é isso, vou de empate aqui, pessoal, sem enrolação. Até o próximo vídeo. Tchau!